Um abraço, amigos do Histórias da Bola. Ele é um dos recordistas de disputa como jogador do Campeonato Mineiro de Futebol, seja na primeira ou segunda divisões. Um recorde construído ao longo de quase 20 anos de carreira como atleta profissional, iniciado lá nas divisões de base do Valério em Itabira, um dos clubes mais tradicionais do futebol das Gerais, porém vivendo uma enorme crise financeira e técnica nos últimos anos. Mineiro da Gema, como disse, da terra do imortal Carlos Drummond de Andrade, onde nasceu em 22 de outubro de 1974, Samis Davidson Evangelista da Silva, que se popularizou como o volante Samis, veio ao Histórias da Bola contar a sua trajetória, seus ensinamentos no mundo da bola ao longo da sua carreira, iniciada em 1991 no Valério e encerrada na Barca do Ideal em 2008. Samis disputou nada menos do que 17 campeonatos estaduais, ininterruptos, atuando em praticamente todos os estádios que cediam os jogos oficiais de Minas Gerais, tendo vestido as camisas do Valério, do Social, Guarani de Divinópolis, Ipatinga, Ideal de Sete Lagoas, Democrata também de Sete Lagoas, Rio Branco de Andradas e do próprio Ideal de Ipatinga. Além disso, fora de Minas Gerais, jogou na Desportiva Ferroviária em Vitória, no Espírito Santo, no União de Mogi e no São José dos Campos, em São Paulo. Samis, depois de ter percorrido toda essa trajetória, encerrou a carreira e decidiu fixar a sua residência no Vale do Aço, mais precisamente em Coronel Fabriciano, depois de ter se casado com Cleane de Souza Andrade, depois de um longo namoro lá mesmo em Coronel Fabriciano, iniciado e concluído nos seus tempos de jogador do Social Futebol Clube. Samis é filho dos itabiranos, seu Vitor Evangelista da Silva, que também foi jogador de futebol, e de Dona Lúcia da Silva, e irmão de outros 3 jogadores profissionais que também atuaram no Valério e outros clubes. O Alex, lateral direito, o Beto, zagueiro, e o Riva, muito conhecido, o mais famoso deles, o atacante. Atualmente, ele é funcionário da Conenge na área interna da Uzi Minas. O futebol não ficou para trás com o final da carreira de profissional. Com tanta experiência e rodagem, seria importante para qualquer equipe amadora regional. E foi o que aconteceu. Samis participa desde 2009 de diversas competições municipais em Timóteo, Coronel Fabriciano e Ipatinga. Já foi campeão amador fabricianense com Mangueiras, timoteense com Cachoeirinha e ipatinguense com Beira Rio e o Novo Cruzeiro, além de ter sido campeão na categoria Master, com o mesmo Beira Rio e Ipatinga e com o Vale do Aço, este último no certame regional da famosa Amavassi. Samis sempre jogou como volante. Seu fôlego e sua liderança sempre foram marcantes, transformando-se em peça fundamental na montagem de todos os elencos e consequentes dos principais times em que ele jogou, e sempre como titulares, dadas as rotineiras dificuldades nessas ferrenhas disputas regionalizadas. Se ganhou muito dinheiro ou não, isso é outra questão. O certo é que construiu uma bela carreira, uma história de vida muito bonita, que será contada em muitos detalhes a partir de agora no seu telespectador. Histórias da Bola. Com vocês, o volante Samis. Samis, eu inicialmente agradecer a sua presença aqui no nosso Histórias da Bola e vamos saber, você se lembra quantos contratos profissionais foram ao longo dessa sua carreira e quantos clubes foram? Quantas carteiras de trabalho a propósito? Primeiramente, eu vou dizer, é um prazer estar aqui no seu programa. Eu creio que eu tenho uns 17 contratos. Desde 91, né, eu venho jogar no profissional, me profissionalizei em 91, Jaibala, né, me puxou das equipes básicas do foi o Jaibala que te subiu? Conhecido Caroço, né, ele ficava bravo, chamava de Caroço. Ele ficava bravo. Nossa. Aí, né, o Valério tinha uma base muito boa, né, ele estruturado pela Vale Rio Doce, né, tinha um apoio muito grande, e ali a gente tinha tudo do bom e do melhor, tanto a equipe, a base, como o profissional, e o Valério foi crescendo, e teve um reconhecimento, né, no cenário nacional, mas devido a brigas extracampos, né, foi acabando com a estrutura do Valério, e hoje, infelizmente, né, o Valério passa uma situação muito difícil, né. E quantos clubes, você se lembra, você se recorda em quantos clubes você jogou, assim, de pronto? Joguei 11 clubes, né. 11 clubes. 11 clubes. Alguns deles em vários campeonatos, como o Valência jogou vários campeonatos, Valência, Social. O Social vários campeonatos, o Guarani de Divinópolis também vários campeonatos. E as carteiras de trabalho, conforme eu disse, foram várias? Foram 2, né?
2 carteiras. Preenchidinhas, senhor? Preenchidinha. Preenchidinhas. E graças a Deus, né, Valdeci, aonde que a gente ia, né, Deus sempre abençoava o trabalho que a gente sempre fez, né, aonde que a gente ia, graças a Deus o time subia, o social foi 2 vezes, o Valério, a gente saiu do Valério, o Valério caiu no ano, tava Rio Branco, de Andradas, e o último jogo dele era contra o Rio Branco. Nós ganhamos do Valério, o Valério caiu nesse jogo, eu falar que deu vontade de chorar. Quer dizer, a primeira da série de quedas do Valério, né? O Valério estava na primeira divisão desde 1966, salvo engano. Quer dizer, complicado, né? É, sim. E ficou muito pendura, né, desse para trás aí, já tem alguma ação na Justiça do Trabalho, tem algum cheque sem fundo, promissória, promessa de pagamento, como é que foi isso? Olha, eu fiquei igual time de Ipatinga, faltou um mês, mas eu deixei pra lá, entendeu? Ipatinga ficou um mês. Ficou um mês. E tem um Democrata, né? Em 2005 a gente fez um belo campeonato. Democrata? Sete Lagoas. Fizemos um belo campeonato lá. Fizeram aquele estádio, a Arena do Jacaré, mas devendo todo mundo, inclusive nós também, todos os funcionários. E a gente já ganhamos na Justiça, então a gente está esperando, né? Então alguma parte daquele muro do Arena do Jacaré é sua, então? É meu, né? Foram quantos meses você recebeu lá? Lá foram 2 meses, né? 2 meses. Aí no final terminou, deu aquele cheque para nós. Aí você... O famoso cheque? Cheque bumerangue, vai e volta. Tem algum outro pendura de algum papagaio de algum outro lugar? Não, a gente correu atrás, né? Passamos situações que eu nunca tinha passado, ir na casa dos diretores para cobrar? Para cobrar. Isso era desagradável, passei isso também. Teve que ir. Mas... Passamos também situações. Eu vou falar aqui, porque todo mundo já sabe, essa história eu mesmo falei. Nós estávamos no Ideal em 2008, né? 2000. Nós fomos jogar contra a União Luziense. Jogar contra a União Luziense lá foi o jogo Santa Luzia. Foi Santa Luzia. Foi Santa Luzia. Aí nós fomos e era um jogo meio de semana, parece na quarta. Isso. Aí nós ficamos, segunda-feira nós fomos para essa pousada. Aí nós dormimos lá. Na terça-feira, na quarta-feira, nós estávamos indo para o estádio, 6 horas mais ou menos, o jogo era 8. E ficou o pessoal do Ideal de pagar a pousada. Isso. Mas nós retornaríamos, né? Isso. Mas aí o pessoal não deixou, o dono da pousada arrumou 2 pitbull, chamou a polícia, né? E aquele tumulto ali na hora de sair, nós dois para o jogo. Não deixou o time sair para o jogo? Não deixou sair para o jogo. Porque não tinha pago? Porque não tinha pago. Aí que nós fizemos? Juntou eu e mais um jogador lá, conversamos lá. E deixamos as nossas bolsas, levamos sua chuteira para o estádio. As roupas como garantia? Isso, e o João, um diretor, o João, tá no Ideal, deixamos ele de garantia, lá ouvindo o jogo, doido para ir para o estádio. Aí fomos pro jogo, todo mundo assim, né? Afoito, porque chegamos em cima da hora lá, o outro time o time do União já estava em campo. Nossa, não deu nem tempo direito de vestir roupa. Eu entrei pro vestiário, quando eu olhei, coloquei a meia e dei a caneleira dentro do campo. Aí tiveram que jogar para mim, para os meninos também, nem aquecer, mas eu vou falar com você, com o risco que a gente corria, e ganhamos o jogo de 1-0. Ganhou o jogo de 1-0. Não foi fácil, não. Foi a pior coisa que eu passei no futebol. Isso aí, o pior momento, né? Pior momento. Aqui você falou, você está na hora de parar, né? Foi. Aquela ali me deu uma alavanca. Agora não tem jeito, não. Não tem jeito de mexer com esse barco. Mas graças a Deus, né, no mesmo ano, apareceu o América Teoflotone. Fui o primeiro jogador a ser indicado por eles lá. Eles sempre me falavam que o sonho deles é me levar para lá. Isso. Aí me falaram isso, aí eu pensei bem, conversei com a minha esposa, aí apareceu essa oportunidade na empresa Conenge, uma empresa maravilhosa, bem estruturada, né? Pelo Heleno, pelo Indolfo, todos ali, né? E eu não pensei 2 vezes, o Tião me deu essa força também. E indiquei o Denis no mesmo dia, conversei com o Gilmar, pode levar o Denis, que o Denis vai dar conta do recado. O Denis foi para o América Teoflotone, o Samis foi para a Conenge. Isso, por indicação minha, graças a Deus, ele foi bem lá, o time subiu, né? E está onde está hoje, né? O Denis está até hoje no mundo da bola. Está no mundo da bola. No mundo da bola. Onde é que foi mais gostoso atuar, Samis? Esses clubes todos, esses campeonatos todos, esse tempo todo. E você ainda é referência até hoje, você acha que você é referência? Como é que foi mais gostoso jogar? Foi em vários lugares, vou falar com você. No Valério foi muito bom, que foi o lugar onde eu comecei, né? O Umbigo tá lá, né? Isso. O social aqui dispensa comentário, Social um pessoal também. onde que me abraçou, né? Minha casa também, né? Guarani de Divinópolis também foi um lugar muito maravilhoso, uma cidade maravilhosa, né? E Sete Lagoas, também outro lugar também que a gente fez história, né? Então, todos esses lugares, sempre a gente passava e deixava a marca. Qual que é o mais especial? Que tem um gostinho mais... Não é Fabriciano onde você casou, é mais ou menos isso? Isso, o social é um lugar
É um lugar mais especial, né? A gente fica chateado pela sua situação do social, né? Que a gente almeja o social numa situação melhor. E tem condições, né? Falta o quê? Estrutura, colocar profissionais de verdade. Né? Coloca muita gente amador, o pessoal não entende futebol, isso atrapalha. E ali tem um povo que gosta. Apaixonado. Não é só Fabriciano que gosta do social. Tem gente em Patinga, tem gente em Timóteo. Eu falava que eu joguei em Patinga, Patinga tinha aqueles ali, torcedores que iam dia de jogo ali e tal, mas não era que a torcida, não carregava o time como social, carregava. Mas o Clube do Coração mesmo é o Valério, né? Valério Social. É os dois, Valério Social. Uma parte é vermelha, outra é preta e branca. Uma é vermelha e branca, outra é preta e branco. Você trabalhou com muitos dirigentes, tem muitos dirigentes complicados nesse tempo todo, bons dirigentes também. Você pode, vamos deixar os ruins de lado, porque coisa ruim deixa de lado. Isso. Bons dirigentes, você lembra de bons dirigentes com os quais você trabalhou? O Eduardo Maluf, né, que hoje está no Atlético Mineiro. O Maluf nessa época era presidente, dono do Valério, era todo mundo, era tudo, né? Isso. O Di, né, o Di Conrado, do Rio Branco. Di Conrado é no Rio Branco de Andrade. Um dos melhores do interior aí, né, que a gente sempre viu, né? O Marcelo do Guarani, né? O Marcelo era meio agitado, meio doidão, não era muito, como é que é o estilo? Não, ele é muito centrado, o Marcelo era. Ele participava de tudo, né, que acontecia, né? Ele sempre estava por trás ali. Escalava um bocadinho de time também? Ficava por trás ali no Guarani ali, chamava a gente, né? Você já viu o dirigente escalar time ou ele mandava o jogador pedir para você escalar? Tem muito diretor que era muito ligado com o jogador, né? E isso, eu não gostava muito disso não, porque tem um treinador, ele sabe escalar, né? Acho que o treinador, se tiver confiança, um capitão, ele tem que ter a liderança dele, tem que estar sempre conversando ali para ver como é que tá, como é que o pessoal está se sentindo. Quem derruba mais o treinador, o dirigente ou o jogador? Ah, depende. Se o grupo não quiser jogar, não joga. Derruba mesmo? Derruba. A gente teve em 2000 o último social, que foi 2005, quase que a gente subiu. O time social, a gente sabia que estava jogando errado, era o Moacir Júnior. O Moacir trabalhou muito com garotada, né? E a gente, muito jogador mais experiente, eu, o Washington, se não me engano o Jackson estava. Então a gente vimos que ele estava dando errado e a gente estava em buraco. Acho que você tem que, né, ver, analisar e falar assim, vamos dar uma olhada nisso aí. Sentamos com o Moacir Júnior, conversamos com o grupo, né? Sentou o grupo e conversou com o Moacir para a gente mudar o estilo nosso de jogar. Se você jogar no 4-4-2 e ele colocar 3 volantes, nós ficávamos com um na frente. Travava o time no meio ali, né? E não atacava. Aí mudou da água pro vinho e o time começou a ganhar, mas não agradeceu a ninguém também. Achou que era o melhor também. Melhor que todo mundo. O treinador tem isso também, né? Tem muito isso. O treinador se acha o Rinos Mitchells, o Mourinho e todo mundo se acha. Isso. Quando é aquele negócio, eu ganhei, vocês perderam e nós empatamos. Aí ele achou que era o rei da cocada preta. Mas eu acho que o treinador tem que ser esperto, tem que saber levar o jogador. Tem aquele jogador que tem que puxar, tem aquele que tem que saber conversar. Às vezes uma fala que você fala ali, o jogador cai de rendimento. Né? Então ele tem que conhecer cada um, né? E dar condição para cada um. Procurar saber o que está acontecendo. Né? Exatamente. Você já viu alguma história de um treinador meio que esquisito, meio maluco, assim? Então, você trabalhou com treinador de todo esse tipo, com certeza. O Brandãozinho, né? Tá jogando Valério e Rio Branco lá em Americana. Tava 1-0 pro Valério. Aí o Rio Branco fez 1-0. Aí o resultado era bom para nós, empate. Aí no final. O jogo foi onde? Foi em Americana, São Paulo. Série C do Brasileiro. Valério e Rio Branco. Era Rio Branco, hoje é Americana, né? E o Brandãozinho, técnico do Valério. Técnico do Valério. Aí nós deu um lance lá, o time desse tinha 3 impedidos, o juiz mandou seguir, fizeram o gol, rapaz. Fez o gol e o Brandãozinho vai me entra, que toquinho de gente na frente de todo mundo, não entendendo nada, né? Ajoelhou no campo e isso é um assalto! Isso é um assalto à mão armada! Ajoelhou no campo e gritou. Aquele foi, nossa! Tem um outro caso, um treinador que também estava fazendo uma palestra e dizendo que ele estava chegando um time da segunda divisão, estava falando, depois já estava, na mesma palestra, estava projetando o Campeonato Mundial. Como é que é isso? Recebi o telefonema do Ricardo, né? Ricardo Estrade, estava no social, nem sabia. Ricardo Uruguai. Aí ele, Samira, conto com você aqui. Aonde, Ricardo? No social. Não, vai ser um prazer e tal. Aí, no outro dia, eu já desci para Fabriciano e tal. Aí o Adir me levou para Malieri, pré-temporada lá, no meio do mato.
escuridão danada. Paulo Pires, lá. Isso, no meio do mato danado, eu já vi aquele negócio, eu não gostei muito. Aí cheguei direto na preleção, lá, tô vendo lá no quadro, lá, Projeto Tóquio. Falei, gente, será que eu estou no lugar certo? Aí tô olhando o Ricardo falando, não, nós temos que pensar grande, ser campeão da Copa do Brasil, para depois ir para Libertadores, Projeto Tóquio. Aí comecei a rir, não aguentei. Como que é isso, sabe? Ele falou, nada não, Ricardo, nada não. Do seu negócio. Sonhador demais, né? O time não havia nem iniciado um campeonato mineiro, teria que ser campeão, por ser do interior, campeão ou vice-mineiro, Copa do Brasil. Aí na mesma semana... Aí durou quanto tempo? Aí na mesma semana vai o Mineiro, né? Aí começou o primeiro jogo, só dava o time do Tupi. Só Tupi, bola na trave, aí eles ganharam de 1-0 de nós. Aí eu lembro que o Ricardo tinha contratado o Ivan, zagueiro. Aí o Ivan estava chegando no domingo à noite, o Ricardo estava saindo, mandaram o Ricardo depois do jogo embora. Mandou ele e o Projeto Tóquio embora. Durou um jogo o Projeto Tóquio. É sobre essas histórias, essas andanças de Samis, o volante criado no Valério, que andou por outros 10 clubes dessas Gerais, do Espírito Santo e de São Paulo, e que construiu uma bela história no futebol, e que hoje, prazerosamente, mora no Vale do Aço, e mais prazerosamente ainda, vem a Histórias da Bola trazer para você, telespectador, a sua história, que continuará a ser contada daqui a pouco no próximo bloco. Até já! Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região. Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online, www.diariodoaco.com.br. Você nunca viu, mas já ouviu falar. Não é um OVNI. Afrodite, 100% sexy shop. Venha conhecer o mundo de brinquedos para adultos. O amor nunca mais será o mesmo. Avenida Simão Bolívar, 1141, Cidade Nobre, Ipatinga. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. Artepublish, @artepublish.com.br. Olá, de volta com Histórias da Bola, desse segundo bloco, que hoje está trazendo para você, telespectador, para todos nós aqui, a história do Samis, um volante criado no Valério, e que teve outros irmãos que atuaram por lá, o lateral direito Alex, o zagueiro Beto, e o atacante mais famoso, né, o Riva. Mas todos eles retornaram, estão em Itabira, só o Samis, que nos deu o prazer de vir morar no Vale do Aço, em Coronel Fabriciano, onde se casou, e hoje trabalha na Conenge e continua jogando no futebol amador do Vale do Aço. Samis, você dizia no bloco anterior sobre algumas das histórias, o treinador, aquele treinador meio que esquisitos. Tem mais alguma história meio esquisita de pré-eleição, pré-jogo, pós-jogo, de algum treinador meio assim esquisito que não sai da memória do Samis? O Bedãozinho, né, sempre quando tinha um jogo no domingo, na terça-feira reunia, né, todos os jogadores ali, a comissão técnica, aquela famosa lavagem de roupa suja, né? Isso.
Aí, se você fosse mal no jogo, ele... Samir, aonde você estava? De 3 a 5, eu não te vi, meu filho. E se você tivesse ido bem no jogo? O que ele falou? Hoje você foi tratada pondelor, você arrebentou. Aí a turma ficava séria quando ele falava isso? Não aguentava, não tinha um que ficava sério. Todo mundo ria. Tinha que rir? Tinha que rir, senão... E os vestiários, os treinadores? O treinador ganha jogo no vestiário? Tem uns que enxergam o jogo, né? Tem uns que enxergam e... Ou aquele negócio que o treinador fica fazendo na beirada de campo ali, aquilo é mais cena para torcida. Com certeza, o jogador não observa isso não. Não observa, não? Não dá tempo. Não dá tempo. Se o treinador está pulando, está levantando. Tem treinador que põe o dedo assim, um dentro do outro. Como é que... Não, o jogador não vê não, você. Não vê, não tem prazo. Não tem, não. Se olhar, desconcentra. Desconcentra. Porque Então, tem que estar ligado no jogo. O treinador é o show. O treinador faz show. Cada um tem um sistema. Principalmente para a imprensa, para ser para ver que está estrategista, resolvendo, né? E para a torcida, para achar que ele está participando. Certamente. Igual resolve muito é a conversa do jogo, né? No vestiário ali, né? Se ele realmente está enxergando o jogo, né? Porque tem treinador que está na beira do campo, ele não vê jogo também, eu vou falar com você. Vê não? Não vê não. É um espectador como outro qualquer. Isso. Às vezes é um jogador dentro do campo ali, como a maioria dos times que a gente jogou, a gente conversava dentro de campo. A gente conversava e achava a maneira melhor. O treinador está ali dentro. Isso. Mas o dia a dia, o treinador, né, nessa questão de dar treino tático, treino técnico, físico técnico, treino coletivo, aquilo ali é só para passar tempo ou para manter a turma em forma? Não, ali tem aqueles treinadores que realmente sabem fazer não, mas esse trabalho, que não sabe, o que não sabe. Não, aí você já não confia, né? Aí é os jogadores lá dentro. Igual muito time que eu já passei, a gente fazia isso. E depois, quando acaba o jogo, o treinador vai abraça todo mundo. Abraça todo mundo. Aí ele era o primeiro da entrevista, né? É igual eu falei com o seu caso, né? Do Macia aí, né? Então é muito fácil, né? Porque quando ganha, abraçar o vencedor é muito fácil. É muito né? fácil. Você já tem muitas derrotas, algumas decepções. No dia que o jogador perde, mesmo, porque o jogador é o profissional da bola, etc. O jogador chora, ele sente aquilo por dentro, aquela derrota, ou ele é indiferente? Não, ele sente. Eu tinha vergonha de sair na rua e falar com você. Porque você não é só perde uma partida, tem pessoas que gostam realmente do time. É o nome de uma cidade que você está levando, né? Isso aqui, a maioria dos jogadores consegue absorver isso? Ou o sujeito é aquilo que eu disse, indiferente, ou não? Não, tem uns que conseguem absorver mais fácil, tem outros que não estão nem aí. Então isso depende muito do profissionalismo, né? Que são poucos, comprometimento, né? Isso. Qual foi a sua maior conquista nesses seus tempos, essas andanças todas? De título mesmo, A gente teve, né, nós somos o primeiro time do interior, júnior, né, campeão mineiro. Primeiro em 91, em 91, Valério, né, em cima do Atlético, né. Eu falava, esses acessos, Valério, Democrata, Social, teve gostos diferentes, foi cada um, né, diferente, foi muito gratificante, sabe? Cada lugar, né, eram times que estavam ali em situações que há muito tempo não disputavam uma primeira divisão, e o povo ali abraçando a equipe. É contagiante, né? É muito gostoso isso, sabe? E a companheirada, você jogou com muita, mas tem jogador que você nem lembra, às vezes você encontra, você nem lembra que jogou, claro. Com outros, com os quais você jogou, ficaram ricos, foram para frente. Tem muitos? São poucos, né? São poucos. São poucos, porque... Valdeci, na época que a gente jogava, nossa época era a lei... A lei do passe, A lei do passe, essa lei... Prendia o jogador, a gente não podia sair igual hoje, a lei Pelé. Hoje você faz um contrato de 3 meses, acabou, você pode ir para onde você quiser. Então isso atrapalhou nós. Às vezes você tinha condição de ir embora, o clube travava. Travava. Pedia uma quantia muito alta. Isso aconteceu comigo em 91, eu tinha 17 anos. O Eduardo Maluf mandou eu arrumar minha bolsa de viagem para mim... Estava decidindo entre São Paulo e Cruzeiro na época. Arrumei minha bolsa, minha família foi para o Espírito Santo, falei com eles, pode ir embora. E eu aguardando, isso eram as 9 horas da manhã, deu 2 horas, nada, ia ser naquela ansiedade, né? Aí eu liguei para ele, aí não, os caras ofereceram muito pouco, eu falei, Maluf, deixa eu ir, lá eu mostro. Não, você vai dar certo. Eu tenho que valorizar seu trabalho, aquele negócio todo. Aí vai passando os anos. O Maluf hoje, que é vamos dizer, um beneficiário, entre aspas, né? Da Lei Pelé, que conseguiu grandes negociações, virou um profissional competentíssimo do futebol, pela lei do passe, atrasou sua carreira. Segurou, né?
Me segurou, como outros também, né? Porque o Valério, tinha um trabalho muito sério na base. Subia 8, 9 jogadores, esses 8, 9 jogadores já jogaram no profissional. Então o Valério contratava muito poucos jogadores e para ele era muito prata da casa que valia. E o jogador, quando era prata da casa, você pode ter certeza, não é que veste melhor a camisa do clube. Veste né? melhor. Abraça, tem identidade, né? Tem identidade. E ali Itabira a coisa... Era assim. Tanto Tanto a gente ficou... algum exemplo de algum que jogou com você e ficou rico? Rodou e foi. O Alexandre, né? O Alexandre zagueiro. Zagueiro, só que é doidão, né? Doidão, né? Doidão, aquele que ia bater no... É São João Evangelista, né? Isso. O Alexandre. O Didi, né? O centroavante Didi. O Didi, centroavante, que rodou também. Teve no Corinthians, né? Não, esse não. Esse teve foi foi no futebol árabe, né? Não, na Ucrânia. Na Ucrânia. Ganhou dinheiro lá. Então são poucos, né? Que... Quer dizer, então o futebol é muito um vestibular. E era mais novo que a gente, né? É muito vestibular também, né? Você tem que estar no lugar certo na hora certa. Tem que contar com a sorte também, tem que contar. Não adianta querer só... E tem que ter aquele trabalho de marketing, Valério não tinha isso. Não tinha, né? É. Não conseguia fazer isso, Não conseguia. Né? O jogador hoje recebe bem ou mais ou menos a mesma... Mais ou menos, mas a oportunidade dele. Qualquer jogador mostra um pouquinho, já está saindo. Então você acha que o advento da Lei Pelé foi benéfico para o jogador, né? Foi benéfico. Porque você mostrou capacidade, logo ele consegue se... Consegue. Mas ali vai o racha, o cara serve ou não serve também, entendeu? Faz uma seleção também. Ali dá, ele desiste ou vai em diante, né? Então oferece mais oportunidade de ganhar dinheiro. Mais oportunidade. Com certeza. Com certeza. Os times que você jogou, que você tem mais identidade, você falou, foi o Valério e foram o Social. Foram essas as torcidas também mais marcantes, mais exigentes, mas também reconhecia, participava? Reconhecia. Do Guarani também, de Divinópolis também, uma torcida bastante fervorosa, né? Uhum. Um lugar que eu sempre tive vontade, recebi até o convite em 2005, Valadares. Ao Democrata de Valadares. Que a torcida você tinha vontade de jogar no Democrata? Eu recebi aquela paixão. Foi. Eu não fui porque eu estava casando nessa época, né? Estava resolvendo minhas coisas, né? Sim. E, queira ou não, social, né? Falei, não vou sair daqui não. Eu gosto demais daqui. Ficou preso. Preferi ficar aqui. Então, essas torcidas, esses clubes têm mais identidade, como o Guarani, como o Social, como o Valério, como o Democrata, são identificados com a cidade, né? Isso a torcida é aquilo mesmo, né? É isso mesmo. Eles abraçam a equipe mesmo, né? Você já enfrentou essas torcidas a favor e contra. Já passou por muitas situações. Você teve alguns apertos que você pode contar que você passou o jogo? Aquele que não foi, só foi dentro de campo o aperto? Olha, profissional não, mas eu disputava disputei um campeonato em Manhumirim. Eu lembro que a primeira partida... O pós-campeonato mineiro, ia lá naquelas barras... Isso, depois do campeonato, né? Aquele regional ali. Em Manhumirim. Aí esse primeiro jogo, nós estávamos ganhando de 1-0, até eu fiz o gol. Aí eu fui vibrar pela lambrada assim, tinha um torcedor do nosso time e tinha um outro de outro time. Aí o cara só levantou a camisa assim, eu vi uma arma, meu filho. Aquilo acabou comigo. Aí no intervalo, 1-0 para nós, aí o cara tá lá perto do vestiário, eu olhei, falei, nossa, meu Deus, como é que eu faço? Aí, rapaz, no segundo tempo, aonde a bola tava correndo dela, graças a Deus o time nos carregou 2-1. Nossa, aí o cara tava lá, valeu, viu? Eu falei, valeu. Valeu, acabou o jogo, valeu, né? Não, tá doido pra ir embora. Pôs o seu no bolso, né? Nossa, e corrida a Mas enquanto profissional, havia pressão, mas um tipo de ter que sair do escoltado da cidade, coisa assim, teve, não? Não teve isso, não. A gente sofria igual no Itabira, né? Tinha muito atleticano, Cruzeiro, já contra Atlético Cruzeiro, o pessoal falava muito, gozava, né? Aquele negócio tudo. E eu guardava aquilo comigo. E graças a Deus, sempre com o Atlético Cruzeiro, sempre jogava bem. Aí teve esse lance, né? Que tomamos 7 bolas na trave, né? Lá no Cruzeiro, em 2004, 2003, a estreia do Rivaldo. A estreia do Rivaldo no Cruzeiro. O Ney da Mata era o técnico do Valério. Isso. Lá no Mineirão. Mas nós também só ganhamos os grandes também, né? Tomou 7 bolas na trave no jogo. 7 bolas na trave. E venceu o jogo de 1-0, gol do Samir de falta, né? Isso. Bateu no na cabeça do Rivaldo, né? E acabou o jogo, graças a Deus. Eu nunca vi repórter na minha vida igual aquele dia. Até pra tomar banho, os repórter tava ali. Todo lugar que você ia, tinha gente. É gostoso, né? É gostoso, sabe? Porque é mais difícil jogar contra o Atlético ou mais difícil jogar contra o Cruzeiro? O Atlético é um time mais de garra, né? É um time mais estilo de jogo. Estilo de jogo. A torcida empurra mesmo. O Cruzeiro empurra, mas o Atlético empurra mais.
Tem isso. Você percebe isso diferente, de campo? Percebe, é diferente? É diferente. Então, o próprio jogador tem um estilo de jogo diferente. Tem. Como jogar no Valério também, né? O jogador do Valério é mais de pegada, Isso. o outro social é mais de pegada. Os estilos de jogo se identificam com a tradição, não é isso? Com a tradição. Se você não encaixa, igual você vê um Corinthians da vida, se o cara não dá um carrinho lá, ele não joga no Corinthians hoje. A verdade, não joga nunca. Não é? E ao passo que no Cruzeiro, no São Paulo, não tem. Não tem isso. É jogador mais habilidoso, né? Técnico, né? Exatamente. Você já viu muito juiz roubados do seu time? Já vi. Ele tá pia até hoje. O Alício, né? Alício Pena Júnior. Alício roubou. Porque ele é daquela região do Triângulo ali. Ele é do Triângulo, então, quando era sempre jogo ali, você pode saber. Aí teve um jogo no Ideal e Araxá. Com 3 minutos de jogo, ele me expulsou. Eu antecipei o cara caiu e me expulsou. O Ideal de Ipatinga ou o Ideal de Santo Lagoa? De Ipatinga. Aí eu achei... Aí ele virei as costas, tinha um cartão vermelho pra mim. Eu falei, não acreditei não. Eu falei, o que é isso? Aí saí tranquilo, não falei nada. Falei, não tem jeito também não. Aí eu fui lembrando. Certos casos, quando a gente jogava contra ele lá, sempre tinha uma coisinha. Isso toda a vida? Tinha. O Alício, ele tinha uma boa vontade para com o time de lá. Da região do Triângulo ali, sempre. O Atos, ele sendo esperto, vamos dizer assim, astuto, ele consegue fazer o resultado, não consegue? Consegue. O Márcio Rezende fazia muito isso. Ele conversava muito com todo mundo, mas cutucava devagarinho ali, sem você perceber. Segura o time. Segura ali, entendeu? Tem isso? Tem isso. Tem muito rápido, tem isso. Você citou 2 aqui da prateleira de cima. Da prateleira de cima. E sabia o nome de todos os jogadores. Eles iam, sabe, chama o fulano, o Beltrano. Com a educação. Mas por trás... o jogador fica bravo. Fica. Sobre essas bravuras, essas histórias, essas andanças de Samis, aquele que disputou 17 campeonatos mineiros e hoje ainda empresta sua qualidade no futebol amador do Vale do Aço, que a gente vai continuar falando, a gente vai continuar contando no seu Histórias da Bola, no próximo bloco, que começa daqui a pouco. Até já. Atenção, luz, câmera, gravando. Todos os momentos devem ser registrados com qualidade e profissionalismo. Lana Vídeo Produtora Audiovisual, especializada em vídeo empresarial, documentários, comerciais para TV e eventos sociais. A equipe Lana Vídeo lhe atende com profissionais capacitados para fazer o melhor registro do seu evento. Lana Vídeo Produtora Audiovisual. Ligue e agende uma visita. 38216992 ou acesse lanavideo.com.br. O Grupo Dijaffer se consolida pela qualidade de seus produtos. Dijaffer, ferro e aço em Fabriciano e aço nobre em frente à passarela do Iguaçu em Ipatinga. Ferro e aço para construção, serralheria e usinagem, metalons, perfis para estrutura e eletrodos no atacado e varejo. Máquina de fabricação própria de telhas sob medida. Dijaffer, construindo um vale de ferro e aço. Avenida Tancredo Neves, 553, Coronel Fabriciano. Aço Nobre, Rua Pedras Preciosas, 25, Iguaçu, Ipatinga. Não apague o sorriso de quem cuida da nossa cidade. Nossos agentes ambientais pedem a sua colaboração. Descarte seringas, cacos de vidros, espetos de churrasco, pregos e latas de conservas com os devidos cuidados. Embale-os antes do descarte. A gente cuidando da nossa cidade sem acidentes. Coleta Segura, o seu jeito de cuidar dos agentes ambientais. Vital Engenharia Ambiental. Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. Fique bem informado com o Diário do Aço, o jornal de maior circulação em toda a região.
Tradição, credibilidade e compromisso com o leitor estão em nossas páginas. Assine e leia o Diário do Aço, o veículo com a melhor equipe de profissionais e maior estrutura para apurar e informar com responsabilidade os principais acontecimentos. Acesse também a nossa versão online www.diariodoaco.com.br. Olá, torcedor. De volta com Histórias da Bola, que hoje traz um emérito representante dessa turma que tem histórias no futebol. O volante Samis, que disputou em quase 20 campeonatos mineiros, em quase 20 anos de carreira, jogou também no futebol capixaba e no interior paulista. E que está entre nós no Vale do Aço, depois de ter jogado no Social e no Ideal de Ipatinga, já tendo sido campeão em Coronel Fabriciano, em Timóteo e em Ipatinga. Tá vendo? Isso é quem tem história. Samis, a gente falava sobre arbitragem, sobre companheiros, sobre jogos emocionantes, torcida, alguma coisa assim. Treinadores, você já falou de alguns treinadores assim, exóticos, vamos chamar assim, engraçados. Bom treinador, você teve um bom treinador. Difícil assim? Fera? Vantuí Galdino, né? Vantuí era Galdino. Um bom treinador. Percy Gonçalves, da região aqui. Percy Gonçalves? Percy. Sou Percy, trabalhou contigo no Valério. Isso. Citou dois Pedro Omar. Ou Pedro Omar. Pedro Omar. Tu foi lá no Rio Branco? Teve no Valério também, né? No Valério também, trabalhou né? muito em São Paulo, né? Tem alguma frustração? Jaibala. O Jaibala, o Caruso, né? Agora pode chamar Caruso. Agora pode. Alguma frustração de todo esse tempo de carreira? Ou... Não. Tem alguma frustração? Tem não. Só tenho que agradecer a amizade que a gente fez, né? É igual eu falei, futebol é sorte. Você tem que estar no lugar certo na hora certa. Né? Você não tem nenhuma frustração disso? Não carrega essa... Não carrego não. Porque hoje a gente tem, né? Eu me converti, né? E a gente tem um contato mais próximo de Deus. Então Deus sabe todas as coisas. Né? Sabe a hora de... Eu estou muito feliz. Tenho uma família maravilhosa. Tenho muita amizade, né? O futebol bom é isso, a amizade que a gente tem. É o que fica dessa vida, né? Isso. Você guardou camisa desse time todo que você jogou? Ou tem poucas camisas do time que você jogou? Tem algumas, tem pra muita gente, né? Antes eu não guardava, não. Eu dava muitos colegas. Tinha um jogo no domingo, na segunda-feira eu tava lá em casa esperando lá. Camisa do Atlético, Cruzeiro, sempre ganhava e dava pros outros. Mas tem algumas do time interior que eu jogava, né? Tem muita lá. E dos jogadores que você marcava, você pedia pro professor, você me deu uma canseira, agora você me dá a sua camisa aqui? Nossa, nem pedia, eles me xingavam. O Alex, o Rivaldo, pelo amor de Deus, me xingava demais nesse jogo. O Alex talento mesmo? Você Nossa, sai daqui, enjoado, você não deixa jogar não. O Rivaldo não, é mais tranquilo, não falava nada não. Mas o Alex ficava bravo demais, porque queria jogar, né? Eles não gostavam de marcação em cima. Ele, o Neto, né? Aquela época do Selegalo, né? Ah, você chegou a marcar o Neto na Selegalo. Cheguei na Selegalo. Tava muito difícil, o Neto tava gordinho. Tava gordinho. Mas xingando como... Uma bola parada dele Mas xingando como um danado. Xingava todo mundo, o time todo. O time dele, nossa, tá doido. Só via xingando, ele e o Renato Gaúcho. Só sabia xingar, né? Só xingar. Uma bola parada do Neto era indecente, né? Era diferenciado. Diferenciado, de fato, né? E algum que você teve a missão de marcar e não conseguiu? Bom, o jogador mais difícil que eu marquei foi o Agamenon. O jogador, quando estava bem fisicamente, era difícil, porque ele era um craque. Ele foi mal para ele mesmo. Era para estar bem, entendeu? Mas a cabeça dele, né? Más companhias. Mas ele tinha um potencial enorme, né? O Agamenon, ele bateu seu recorde. Ele disputou, acho que 19 ou 20 campeonatos mineiros. Com certeza, bateu. Você ficou para trás. Foi mesmo. Você ficou para trás em duas coisas, número de campeonatos e na marcação. Era difícil de marcar. Era difícil, quando ele estava bem. Agora, difícil era de marcar uma Agamenon na noite também, né? É difícil, não tinha jeito não. Na noite não tinha jeito não. Nenhum dirigente marcava, nenhum treinador conseguia marcar. Driblava mesmo? Driblava mesmo. Ele era decente mesmo na noite. E ainda levava alguns colegas, né? Levava alguns colegas também? O rei da noite mesmo. Era o rei. Então, a fama do Agamenon, ela é real. Era real. Então, você chegou a jogar com ele no Social, no Guarani? Democratas de Lagoas. Democratas de Lagoas. Você já viu algumas histórias do Agamenon, né? Já. Presenciou? Batia carro todo dia. É? Todo dia.
Quase toda semana trocava o carro, mas dava 2 dias, o carro tava batido. Bateram em mim, não bateram em ninguém, não. Sempre os outros batiam. Sempre bateram nele. Nossa senhora. Sempre acertava o Agamenon. Sempre. E ele sempre de vítima, né? Sempre. Ele... Você acha que você certamente vai ter filhos daqui a um tempo, se Deus quiser. Você aconselharia seu filho, ou deixaria seu filho ser jogador de futebol profissional? Se ele quisesse, né? Porque isso não tem como tirar, né? Não tem como. Se ele quiser... É genético, você acha? Até porque você herdou do seu pai também, né? Isso. Mas eu ia cobrar dele os estudos, né? Que é fundamental, né? O jogador falar que não tem tempo, mas tem tempo sim. A gente vê o doutor Sócrates da vida, que estudou, né? Foi dentista, né? Então médico mesmo, desculpa, médico, né? Médico. É desculpa mesmo. Tem tempo sim. O jogador de futebol tem tempo mesmo, não tem? Tem não tempo. Consegue aproveitar o tempo ocioso. Porque a carreira de futebol é muito ingrata, né? Até uns 30 e poucos anos, tem que ser realista. É 30 e poucos anos. Se você não tem nada... Às vezes tem casos aí de jogadores que dão depressão. Se der conhecer alguns casos, eu conheço muito, entendeu? Se você não tiver estrutura, não tiver Deus, você... passa, né? Você vê um caso, um Miller hoje, né? Um Miller hoje, que ganhou o salário de 100 mil reais, foram muitos anos, salário, hoje está não está na miséria, que não pode falar, mas numa situação financeira vergonhosa em relação ao poder aquisitivo que já teve. Mas tudo isso, Valdeci, às vezes a pessoa acha que dinheiro é tudo, dinheiro não é tudo, né? Isso. Se você não tiver Deus no coração, né? Nada, você não conquista nada não. O jogador de futebol, aquele mundo, aquele glamour, aquilo ali sobe a cabeça mesmo, porque são jovens, e todo jovem tem sonhador, todo jovem tem aquela sua aspiração, gosta de ter os bens materiais, essa coisa toda. Então, isso é muito difícil de administrar, né? É sim, igual o primeiro, você pode olhar, o primeiro dinheiro que o jogador ganha é o carro. É o carro. Aí começa a mulher aqui todo dia, aquele negócio tudo, vai gastando, e se você não tiver estrutura, acho que os clubes hoje de futebol têm que se profissionalizar nisso também, né? Ter trabalhos psicológicos, saber conversar, né? Ter trabalhos com os jovens, né? Com as características de base, né? O jogador de futebol, a Maria Chuteira persegue? Persegue. É característico da profissão a Maria Chuteira? É sim. Não tem jeito? Não tem jeito, tem. Mas aí você tem que, né? Você tem que estar firme, né? Isso. Para você não atrapalhar o seu trabalho, né? E não são poucas, né? Não é não. Tem gente que leva a Maria Chuteira, tem a Maria Chuteira que gosta de Maria Chuteira por ser Maria Chuteira. Festas que vão, né? Hein? Festas que vão só para ver jogador, aquele negócio tudo. Mas a maioria acha que o jogador tem dinheiro, tem um corpo bonito, essas coisas assim. Isso eu queria saber de você. O que atrai as Maria Chuteira? É lógico, o homem e a mulher, né, a atração ela é natural. Mas o que você vê que atrai mesmo a mulherada no boleiro? Eu falei, o corpo, né? O corpo sarado? Sarado. O carro, né? O carro. A fama, o cara tá num momento bom, rádio falando, na televisão, o cara tá indo para um clube, né? Então isso atrai muito, né? A maioria encosta no boleiro para tirar proveito de vantagem financeira ou alguma sonha em virar deixar de ser Maria Chuteira para virar Dona Maria? Pensa que futuramente ela pode encostar ali, né, na pessoa, né? Eu até ia falar uma história aqui que minha esposa nunca gostou de futebol, antes de eu conhecer. Depois pra frente que ela conheceu, foi me conhecendo, mas não gostava, detestava, não foi do jogador Samir, foi do homem. Do homem Samir, então foi um presente que Deus me deu, sabe? Eu agradeço muito a Deus por ter me dado a esposa que eu tenho, porque não é fácil hoje em dia, sabe? Não é fácil. Ter uma pessoa, né? Que realmente... Uma real companheira, né? Isso. Você viu muitos companheiros seus se perdendo por esses caminhos de... Com certeza, tinha vários. O próprio Agamenon é um exemplo era típico, isso. Né? Era sim. Se o camarada, se não tiver, então, aquilo que você falou, no momento certo, na hora certa, a cabeça no lugar, não é fácil. Não é fácil. Igual tem um ditado, né? Atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Se
A mulher não for cabeça boa, o homem... E o dirigente de futebol não se lixa para isso? Ele só usa o jogador de futebol para tirar proveito dele, de fazer dinheiro com ele, como se fosse uma mão de obra bruta? Com certeza, uma coisa uma laranja ali. Enquanto tá dando caldo, né, vai dando aquela assistência. Enquanto depois começa a machucar aquele negócio, vai começar a tratar diferente. Então é onde que o jogador tem que aproveitar. No momento bom, você tem que pedir fazer abrir a boca mesmo, fazer um contrato. Abrir a boca para pedir muito dinheiro mesmo. Porque naquele momento difícil pode ter certeza que eles vão virar as costas para você. O dirigente não está nem aí mesmo. Não está, não. O dirigente não... São poucos. São poucos. Poucos se lixam um pouco. Eu falei que são poucos profissionais que nós vemos hoje no mundo da bola. São poucos, mas tem. Mas então você vivenciou todas as situações. Então, o jogador é mercenário. Isso é mais discurso, né? É discurso, porque é uma profissão qualquer, né? Isso. Porque você trabalha, você tem o direito de você receber, né? É uma profissão diferente porque, igual eu falei com você, move uma cidade. Você tem que pensar... Sempre eu carregava isso comigo. O jogo era no domingo, eu já me concentrava na semana do jogo, já ia pensar, cada treinamento, tentava fazer o melhor. Porque a cobrança é grande. Você ganha, mil maravilhas, a semana vai ser boa. Se você perde, nossa, a cobrança é grande. Você não dorme direito, não alimenta, eu não me alimentava direito, eu ficava preocupado comigo mesmo, eu ficava me cobrando, sempre me cobrei. Então eu pensava sempre em melhorar. Nunca chegar a perfeições, nunca chega, mas tentar aproximar ali. E tem jogador de futebol que entrega jogo? Já vimos alguns casos, né? Viu? Já vimos muito caso, né? Oferecer dinheiro, né? Isso que eu queria saber. Eu tenho o bicho para ganhar, mas agora o sujeito se aproximar para oferecer para entregar. Eu já ganhei muito dinheiro com incentivo, né? Incentivo. Outros times, mas você presenciou situações em que o jogador era assediado para entregar? Já, às vezes o jogador nem fingia que machucava. Teve situações dessas? Já teve, muito tempo atrás. Você vê que o cara é o famoso Miguel. Isso. Isso era raro, mas teve. E como é que depois fica esse companheiro, entre aspas, no grupo? Fica... Perde a confiança, né? Mas ele fica ali no meio, né? Desconfiado, né? Mas é uma situação muito difícil. O clube de futebol, e o dirigente de futebol normalmente sabe isso, não sabe? Às vezes sabe. Porque o mundo da bola, todo mundo conhece todo mundo, né? Isso. Todo mundo conhece, então o pessoal fica meio cismado ali, né? E é uma coisa muito feia, né? Atrapalha a imagem da pessoa, né? E para resumir, o treinador de futebol, pelo que você falou tudo comigo aqui, treinador de futebol, ele perde jogo ou ganha jogo? Mais perde que ganha, né? Aí eu falei, tem aquele que perde e o que ganha. Tem treinador que é só entregador de camisa, eu vou falar com você. Tem treinador que é só entregador de camisa. Você tem vontade de se transformar em treinador de futebol? Tenho, eu tenho vontade, tenho. Futuramente eu... Qual é que seria o seu estilo de treinador de futebol? Eu falei, hoje, pra mim, o treinador tem que ser estudioso. Ele tem que estar estudando futebol, fazer cursos, a gente tem que espelhar nos melhores. Isso. Né? Como você, né, tá aqui, radialista, comentarista, tem que pegar os melhores. Hoje é Luxemburgo, é Filipão, tentar Parreira, né? Isso. Fazer congressos, para aprender com esse pessoal. Virar por cima, né? Por cima. Colher alguma coisa. E estudar o futebol é estudo. Então você tem você tem um objetivo, você sonha. Sonho. Você acha que você vai conseguir isso? Não sei. É a incerteza da bola, né? Isso. Mas no resumo você falou que você não tinha nenhuma frustração do seu tempo de futebol, dos seus anos de bola, que valeu a pena e que o futebol nunca vai sair da sua vida, né? Não vai não. Foi muito bom pra mim, né? Tá sendo, né? Tá sendo ainda, né? Porque a gente aprende muito, até no amador, você aprende muito com as pessoas, né? Conhece muita gente. As pessoas acham que você, só porque você é profissional, você é metido. E a gente é normal. Se você tivesse que resumir a sua carreira, a sua história, em uma frase, em algumas frases, como é que você resumiria? Algumas palavras, algumas breves palavras. Graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus mesmo.
foi maravilhosa, uma história muito bonita. É claro que, né, a gente almejava sempre, né, jogar em uma equipe grande, né? Mas a melhor conquista, eu falo com você, que eu tive com isso, talvez eu não poderia nem ter conhecido, foi conhecer a Deus, sabe? Foi a melhor coisa. Isso eu agradeço muito a Deus. Por falar em agradecimento, a gente agradece de coração a presença do Samis, evangelista, aqui no nosso Histórias da Bola, que hoje abrilhantou, trouxe episódios, opiniões sinceras, passagens e nenhuma mentira, que foi mais importante em todas essas suas andanças em quase 20 anos de futebol. E a gente ficou muito feliz, eu tenho certeza que você também, telespectador, ficou muito satisfeito por ter sido enriquecido em seus conhecimentos através desse digno representante do Histórias da Bola, que nos abrilhantou com a sua presença hoje, o Samis, a quem a gente agradece de coração por ter vindo aqui, e esperando que ele continue a ser nosso telespectador nos próximos programas, porque a partir do próximo programa continuaremos a trazer outros dignos representantes das histórias do mundo da bola. Muito obrigado uma vez mais pela companhia e até o próximo programa, querendo Deus. Até lá. Exatamente isso aí que a gente vai falando.